Durante muito tempo, falar sobre o Vasco da Gama significou falar apenas de futebol, de títulos, derrotas, ídolos, fracassos e rebaixamentos. Mas a história que você vai ouvir agora não começa com uma bola rolando, nem termina com um apito final. Ela acontece longe do campo, em salas fechadas, documentos silenciosos e decisões que quase ninguém viu. Este é o canal Vasco Além do Campo. E hoje você vai entender como o Vasco esteve mais perto de desaparecer como instituição do que a maioria dos torcedores imagina. O Vasco da Gama nasceu grande. Diferente de muitos clubes que começaram pequenos e cresceram aos poucos, o Vasco surgiu com uma identidade forte, inclusiva e ambiciosa. Desde cedo, o clube não se limitou ao futebol. Investiu em esportes olímpicos, criou uma sede social ativa, formou atletas, gerou empregos e se tornou um símbolo cultural. Essa grandeza institucional foi motivo de orgulho por décadas, mas também plantou uma semente silenciosa de um problema que demoraria muito para ser percebido. Enquanto o futebol chamava a atenção, a estrutura do clube crescia sem planejamento de longo prazo. Funcionários se acumulavam, departamentos surgiam, compromissos financeiros eram assumidos e raramente questionados. O pensamento era simples: o Vasco é grande, sempre dará um jeito. O problema é que, com o passar dos anos, esse jeito virou dependência de soluções improvisadas. Durante décadas, o futebol mascarou tudo. Quando o time ganhava títulos, ninguém perguntava sobre balanços financeiros. Quando surgiam dívidas, acreditava-se que uma boa campanha resolveria. Mas o que poucos percebiam era que a maior parte do rombo não estava ligada diretamente ao futebol profissional, e sim à estrutura fora do campo. Processos trabalhistas antigos, encargos fiscais não pagos, contratos mal geridos e compromissos assumidos sem lastro financeiro começaram a se acumular como uma avalanche silenciosa. O perigo real começou quando essas dívidas deixaram de ser apenas números em relatórios internos e passaram a se transformar em ações judiciais concretas. Penhoras foram cogitadas, patrimônio entrou em risco. Pela primeira vez existia a possibilidade real de o Vasco perder partes físicas de sua própria história, não por uma derrota esportiva, mas por decisões administrativas tomadas anos antes. O mais assustador é que esse processo não aconteceu de forma explosiva. Não houve um dia específico em que alguém anunciou que o Vasco estava ameaçado de desaparecer. Foi um desgaste lento, contínuo e quase invisível para o torcedor comum. Enquanto a arquibancada se revoltava com escalações e treinadores, nos bastidores o clube lutava para continuar existindo como instituição. Nesse momento, um debate interno profundo começou a ganhar força, e ele era mais grave do que qualquer discussão tática. O Vasco precisava escolher entre manter sua estrutura histórica completa ou sacrificar parte dela para sobreviver. Era uma escolha cruel. Manter tudo significava caminhar lentamente para o colapso financeiro. Cortar significava ferir a própria identidade do clube. Muitos não sabem, mas houve períodos em que o Vasco operava no limite absoluto. Salários atrasados, contas renegociadas continuamente e decisões sendo tomadas apenas para ganhar tempo. O clube não estava quebrado apenas financeiramente, estava emocionalmente fragilizado, dividido internamente e pressionado externamente por credores e órgãos públicos. A possibilidade de o Vasco deixar de ser um clube social completo passou a ser discutida com seriedade, não como teoria conspiratória, mas como cenário real. A ideia de reduzir o Vasco a apenas um time de futebol deixou de ser absurda e passou a ser vista como alternativa de sobrevivência. Para muitos dirigentes, preservar o nome e o futebol, mesmo que mutilando outras áreas, era melhor do que perder tudo. As decisões que se seguiram não foram populares. Modalidades esportivas perderam apoio. Projetos históricos foram enfraquecidos. Funcionários com décadas de serviços prestados deixaram o clube. Espaços foram subutilizados ou abandonados. Tudo isso para reduzir custos e tentar estancar uma sangria que parecia não ter fim. O torcedor médio quase não percebeu essas mudanças no início. Afinal, o futebol continuava acontecendo. O Vasco ainda entrava em campo, mas a instituição estava sendo redesenhada por dentro, não para crescer, mas para sobreviver.
Cada corte representava uma ferida aberta na história do clube, mas também uma chance de continuar existindo. O que torna essa história ainda mais impactante é perceber que, se algumas dessas decisões não tivessem sido tomadas, o Vasco poderia ter entrado em um processo irreversível. Não um fim repentino, mas um esvaziamento progressivo. Menos patrimônio, menos atividades, menos relevância institucional. Até que, em algum momento, o clube que conhecemos deixaria de existir como entidade plena. O Vasco não acabou, mas pagou um preço alto para continuar vivo. E esse preço explica muito do que vemos hoje. A instabilidade administrativa, a dificuldade de planejamento, os ciclos constantes de reconstrução e crise, tudo isso não nasceu do nada. É consequência direta de anos em que o clube tentou sustentar uma grandeza maior do que sua capacidade financeira permitia. Essa é uma parte da história que raramente aparece em documentários ou debates esportivos, porque ela não gera gols, não cria ídolos e não rende manchetes emocionantes. Mas talvez seja uma das mais importantes para entender o Vasco moderno. Um clube que carrega um peso histórico imenso, mas também cicatrizes profundas de escolhas difíceis feitas fora do campo. Quando você ouvir alguém dizer que o Vasco sempre vive em crise, lembre-se disso. A crise não é apenas esportiva, ela é estrutural, histórica e institucional. E começou muito antes de qualquer rebaixamento. Começou quando o clube cresceu sem pensar em como sustentar sua própria grandeza. Entender essa história não é apontar culpados, é compreender o caminho que trouxe o Vasco até aqui, porque só conhecendo o que aconteceu além do campo é possível entender por que o Vasco luta tanto para se reencontrar dentro dele. Este foi mais um episódio do canal Vasco Além do Campo. Se você quer continuar conhecendo as histórias que moldaram o clube longe dos gramados, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque algumas das maiores batalhas do Vasco não aconteceram no campo de jogo, mas nos bastidores da própria história.